Aleluia, aleluia. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19, versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Estou colocando os capítulos 9, 10 e 11 para um melhor entendimento. Eu estou em Cristo, e o que digo é verdade. Eu não estou mentindo. Minha consciência e o Espírito Santo confirmam como eu estou profundamente triste, como há uma dor que nunca se acaba em meu coração por meu povo, meus irmãos e minhas irmãs. Eu preferiria ser amaldiçoado e separado de Cristo, se isso os ajudasse. Eles são os meus irmãos israelitas, o povo escolhido por Deus. Deus revelou a sua glória e fez acordos com eles, dando-lhes a lei, a adoração verdadeira e as suas promessas. Eles são nós os antepassados, ancestrais humanos de Cristo, aquele que governa tudo, Deus eternamente bendito. Amém. Não é que a promessa de Deus tenha falhado, pois nem todo israelita é um verdadeiro israelita, e nem todos os descendentes de Abraão são seus filhos verdadeiros. Pois as sagradas escrituras dizem, por meio de Isaque, você terá os descendentes que eu lhe prometi. Então, não são os filhos de sangue de Abraão, que são considerados filhos de Deus, mas apenas aqueles filhos da promessa de Deus, que são considerados seus verdadeiros descendentes. A promessa era a seguinte: eu retornarei no próximo ano, e Sara terá um filho. Além disso, os filhos gêmeos de Rebeca tinham como pai o nosso antepassado Isaque. Mas, mesmo antes das crianças terem nascido ou de terem feito qualquer coisa certa ou errada, Deus disse a Rebeca, o irmão mais velho irá servir ao mais novo. Assim aconteceu para que o propósito de Deus pudesse continuar, provando que Deus chama as pessoas não com base em seu desempenho humano. Como está escrito nas Sagradas Escrituras, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, o que devemos concluir? Que Deus foi injusto? Certamente, não. Como ele disse a Moisés, eu terei misericórdia por quem eu deva demonstrar misericórdia, e eu terei compaixão por quem eu deva demonstrar compaixão. Assim, isso não depende do que nós queremos ou de nossos esforços próprios, mas da natureza piedosa de Deus. As Sagradas Escrituras registram Deus dizendo ao faraó, eu o coloquei aqui por uma razão, para que, por meio de você, eu pudesse demonstrar o meu poder e para que o meu nome pudesse ser conhecido em todo o mundo. Então, Deus é misericordioso com quem ele deseja ser, e endurece a atitude de quem ele quer endurecer. Agora, vocês discutirão comigo e me perguntarão, então, por que ele ainda nos responsabiliza? Quem pode resistir à vontade de Deus? Isso não é maneira de falar. Quem é você? É apenas um mortal e ousa questionar a Deus? Por acaso, algo que é criado pode dizer ao seu Criador, por que você me fez assim? Um ceramista não tem o direito de usar a mesma argila para fazer tanto um vaso decorativo, quanto um outro para uso diário. É como se Deus, querendo demonstrar a sua oposição ao pecado e revelar seu poder, sustentasse pacientemente esses vasos destinados à destruição. Assim, ele pode revelar a grandeza da sua glória, por meio dos vasos de misericórdia, os quais ele já havia preparado para a glória. É isso que somos, pessoas a quem ele chamou, não apenas entre os judeus, mas também entre os não-judeus. Como Deus disse no livro de Oseias, aqueles que não são meu povo, eu chamarei de meu povo, e aqueles que não são amados, eu os chamarei de povo a quem eu amo. E disse também, acontecerá que, no mesmo local em que lhes disseram, vocês não são meu povo, lá eles serão chamados de filhos do Deus vivo. Isaías disse em relação a Israel, mesmo se os filhos de Israel forem tão numerosos quanto os grãos de areia do mar, apenas um pequeno número será salvo, pois o Senhor irá terminar o seu julgamento na terra de forma rápida e definitiva. Como Isaías disse antes, se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse nos deixado alguns descendentes, teríamos nos tornado exatamente como Sodoma e Gomorra. Então, o que devemos concluir? Ainda que os não-judeus nem mesmo procurassem fazer o que é justo, eles compreenderam o que é justo, e, por meio da sua fé em Deus, eles fizeram o que é moralmente justo. Mas, o povo de Israel, que buscava a lei para torná-los justos diante de Deus, nunca conseguiram. E por que não? Porque eles confiaram no que fizeram, em vez de confiar em Deus. Eles tropeçaram na pedra do tropeço, exatamente como as Sagradas Escrituras nos alertaram. Vejam, estou colocando em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha que irá ofender as pessoas. Mas, aqueles que crerem no Senhor não se desapontarão. Romanos capítulo 9. Meus irmãos e minhas irmãs, o desejo do meu coração, minha oração para Deus, é pela salvação do povo de Israel. Eu sou testemunha de sua dedicação apaixonada a Deus, mas isso não é o resultado de conhecer a Deus como ele realmente é. Eles não entendem como Deus nos torna justos diante dele e, assim, tentam se tornar justos à maneira deles. Eles se recusam a aceitar a maneira como Deus nos torna pessoas justas, pois Cristo é o cumprimento da lei. Todos aqueles que creem nele se tornam justos. Moisés escreveu, quem fizer o que é certo, a obedecer à lei, viverá. Mas, a atitude de se fazer o que é certo, que surge da fé, diz assim, não pergunte, quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo do céu, e nem diga, quem descerá ao mundo dos mortos, isto é, para ressuscitar Cristo. O que as Sagradas Escrituras realmente dizem é, a mensagem está muito próxima de você, na sua boca e na sua mente. Na verdade, essa mensagem se baseia na fé que anunciamos, pois se você declara que aceita Jesus como Senhor, e crê que Deus o ressuscitou dos mortos, então, você será salvo. A sua fé em Deus o torna justo, e, ao declarar que aceita Deus, você está salvo. Como as Sagradas Escrituras nos dizem, aqueles que creem nele não se desapontarão. Não há diferença entre judeus e gregos, pois o mesmo Deus é o Senhor de todos, e esse Deus dá generosamente a todos que lhe pedem, pois todos os que pedem em nome do Senhor serão salvos. Mas, como as pessoas podem pedir a alguém em quem elas não creem? Como podem crer em alguém de quem elas não ouviram falar? Como elas podem ouvir, a menos que lhes falem a respeito? Como elas podem sair e anunciar a mensagem, a não ser que sejam enviadas? As Sagradas Escrituras assim dizem, aqueles que vêm trazendo as boas novas são verdadeiramente bem-vindos. Mas, nem todos aceitaram as boas novas. Como Isaías pergunta, Senhor, quem creu nas boas novas que ouviu de nós? A fé em Deus surge de se ouvir a mensagem de Cristo.
Não é que eles não tenham ouvido, é justamente o oposto. As vozes daqueles que falam por Deus são ouvidas em todo o mundo, e a sua mensagem se espalhou por todos os cantos da terra. Então, eu lhes pergunto, o povo de Israel não sabia disso? Primeiro Moisés disse, eu deixarei vocês com ciúmes, ao usar um povo que não é nem mesmo uma nação. Eu os deixarei zangados, ao usar os não-judeus sem juízo. Então, Isaías disse isso de uma forma até mais dura. Pessoas que nem me buscavam descobriram-me. Eu me revelei para aqueles que nem mesmo perguntavam por mim. Como Deus disse em relação ao povo de Israel, o tempo todo estendi as minhas mãos a um povo desobediente e inflexível. Romanos capítulo 10. Mas, então, eu pergunto, Deus rejeitou o seu povo? É claro que não. Eu mesmo sou um israelita, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o povo que ele mesmo escolheu. Vocês não se recordam do que está escrito nas Sagradas Escrituras sobre Elias? Como Elias se queixou do povo de Israel para Deus, ao dizer, Senhor, eles mataram os seus profetas e destruíram os seus altares. Eu fui o último que restou, e eles estão tentando me matar também. Qual a resposta que Deus deu para Elias? Eu ainda tenho 7.000 homens que não adoraram o Deus Baal. A mesma coisa também acontece agora. Ainda restam algumas pessoas que creem, escolhidas pela graça de Deus. E já que é pela graça, então, está claro que não se baseia nas ações das pessoas. Caso contrário, a graça não seria verdadeira graça. Então, o que podemos concluir? Que o povo de Israel não alcançou o que eles tanto buscavam. Apenas os escolhidos encontraram, mas o coração dos outros se tornou duro como pedra. Como está escrito nas Sagradas Escrituras, Deus endureceu o coração e a mente deles, e deu-lhes olhos que não podem ver e ouvidos que não podem escutar, até o dia de hoje. Davi acrescenta, que as suas festas se tornem armadilhas para eles, uma rede que os apanhe, uma tentação que traz a punição, que eles fiquem cegos. Assim eles não poderão ver, e que suas costas sempre se curvem sob o peso de suas dificuldades. Quer dizer que estou dizendo que eles tropeçaram, e que, assim, falharam completamente? De forma alguma. Mas, como consequência dos seus erros, a salvação veio para outras nações, para deixá-los com ciúmes. Agora, ainda que a falha deles tenha beneficiado o mundo, e a perda deles tenha trazido proveito para os não-judeus, como seria tão mais positivo se eles tivessem cumprido completamente o que deveria ser feito? Agora, falarei a vocês, não-judeus. Sendo eu um missionário para os não-judeus, divulgo o que estou fazendo, para que talvez possa trazer certo ciúme ao meu povo, conseguindo fazer com que alguns deles sejam salvos. Se a rejeição de Deus por eles torna o mundo amigo de Deus, então, a aceitação deles por parte de Deus seria como um morto voltando a viver. Se a primeira parte da massa do pão dado como uma oferta a Deus é santo, então, assim também é todo o resto do pão. Se as raízes de uma árvore são santas, então também são santos os galhos. Mas, se alguns dos galhos foram quebrados, e vocês, sendo oliveira brava, foram enxertados entre eles, e tiveram compartilhado com eles os benefícios dos nutrientes das raízes da oliveira, então, vocês não deveriam desprezar os outros galhos. Se vocês forem tentados a se vangloriar, lembrem-se de que não são vocês que sustentam as raízes, mas as raízes que os sustentam. Vocês poderiam afirmar, os galhos foram quebrados, e, por isso, eu pude ser enxertado. Está certo. Mas, eles foram quebrados porque não creram, e vocês permanecem ali, pois creem em Deus. Então, não se orgulhem tanto de si mesmos, e sim, tenham respeito, pois se Deus não poupou os galhos originais da oliveira, Ele também não os poupará. Vocês deveriam reconhecer tanto a bondade quanto a severidade de Deus. Ele é duro com aqueles que caíram, mas é bondoso para vocês, desde que creiam em sua bondade. Caso contrário, vocês também serão cortados. Se eles não permanecerem na incredulidade, também poderão ser enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Se vocês puderam ser cortados de uma oliveira brava, sendo depois enxertados em uma oliveira cultivada, muito mais facilmente, eles poderão ser enxertados naturalmente em sua própria árvore. Eu não quero que vocês, meus irmãos e minhas irmãs, percam esta verdade que antes estava oculta. Caso contrário, vocês poderiam se tornar arrogantes. Que o povo de Israel não ficará insensível para sempre, mas somente até que o processo da chegada dos não-judeus esteja completo. É dessa maneira que todo o povo de Israel será salvo. Como as Sagradas Escrituras dizem, o Salvador virá de Sião, e ele afastará Jacó da sua posição contrária a Deus. Minha promessa para eles é que eu acabarei com os seus pecados. Embora eles sejam inimigos do Evangelho, e isso é um benefício para vocês, não-judeus, eles ainda são o povo escolhido, e são amados por causa dos seus patriarcas. Os dons de Deus e o seu chamado não podem ser retirados. Em algum momento, vocês, não-judeus, desobedeceram a Deus. Mas, por conta da desobediência dos judeus, Deus demonstrou a sua misericórdia para vocês. Exatamente da mesma maneira, os judeus são agora desobedientes como vocês foram, mas Deus também demonstrará misericórdia, como aconteceu com vocês. Pois Deus tratou a todos como prisioneiros da desobediência, para que ele pudesse ser misericordioso com todos. Oh, como são grandes as riquezas de Deus! Como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria! Como as suas decisões são incríveis, e os seus métodos, inimagináveis! Quem pode conhecer os pensamentos de Deus? Quem pode dar conselhos a ele? Quem alguma vez deu algo a Deus que ele fosse obrigado a pagar? Tudo vem dele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Romanos capítulo 11. Reparem no final do verso 15 do capítulo 11. Seria como um morto voltando a viver. 11. Paulo compara a aceitação de todo Israel como uma ressurreição. Seria como um morto voltando a viver. Depois veja a nota do verso 26. Não está se ensinando aqui sobre a salvação universal. Porém aqui, neste ponto, trata-se de todo o povo de Israel que é formado de não-judeus, quanto de judeus que aceitam a salvação. Por meio da graça de Deus que, então será salvo. Para entender melhor, por meio da graça entender melhor, temos que ler os versos 29 a 32, e depois os versos 11 e 15. Vamos para a leitura. Os dons de Deus e o seu chamado não podem ser retirados. Em algum momento, vocês, não-judeus, desobedeceram a Deus. Mas, por conta da desobediência dos judeus, Deus demonstrou a sua misericórdia para vocês. Exatamente da mesma maneira, os judeus são agora desobedientes como vocês foram, mas Deus também demonstrará misericórdia.